Boa noite, meninos e meninas. Estamos hoje aqui com a nossa ilustríssima primeira convidada dessa entrevista no canal Nós Mulheres do Brasil, Priscila Magalhães. Ela tem uma história sensacional de vida. É uma mulher guerreira, batalhadora. Assim, ela precisa vir aqui, ela precisava vir aqui para poder fazer esse relato, para a gente entender um pouquinho do que é ser mãe de uma criança autista. Eu vou deixar que ela se apresente, que ela fale um pouquinho da história dela, tá? Vou te passar a palavra, Priscila. Olá, gente, tudo bem? Então, meu nome é Priscila, como a nossa amiga já disse. Tenho 38 anos, tenho um filho, sou mãe de uma criança especial. Meu filho foi diagnosticado como autista e eu tenho muita história para contar aqui. Uma delas é toda a nossa trajeto até aqui, que quando o Miguel nasceu, ele nasceu com o pezinho torto, né? E começou o tratamento para colocar o pezinho no lugar, fez 5 cirurgias, usou 74 gessos e foi diagnosticado em meio ao tratamento de psicologia e fonoaudiologia, foi encaminhado ao psiquiatra e diagnosticado como autista. Foi um desafio muito grande. Primeiro que todo o ciclo de amizades que nós tínhamos, tudo que conhecíamos de pessoas ao nosso redor foi todo refeito, porque muitas das vezes fomos excluídos em festas, tivemos que refazer toda a nossa vida e isso já foi muito doloroso. E o que mais nossa luta maior é a aceitação de que aquela criança pode ser diferente de uma criança dita como normal, né? Ser diferente é estranho, é assustador para algumas pessoas, e por mais que as pessoas não falem, elas acabam não querendo se envolver e deixando, na maioria das vezes, a gente de escanteio. Tivemos muito preconceito, principalmente em tratamentos, em colégio, porque continuava que essa criança, ela não pode ser desse jeito. Ela tem que ser da forma padrão, né? Que a gente diz padrão. Miguel passou por 9 colégios, visitei 9 colégios, nenhum deles. Agora só um adendo, esses 9 colégios são colégios públicos, certo? Ditos como inclusivos. Inclusive. Que não tinha adaptação necessária para ele, que eu deveria tomar. Eu quero deixar claro aqui que o Miguel, ele é acompanhado por neuropsiquiatra, ele é acompanhado por fonoaudiologia, ele é acompanhado por psicologia, ele é super bem assistido. Desde que começou esse diagnóstico dele, Desde quando novo. vocês descobriram esse problema que ele teve, né? Vocês já partiram logo pro vamos resolver, né? De alguma forma ele tem o que ele precisa para ter qualidade de vida como criança, né? E essa qualidade de vida se aproximando o mais possível da normalidade, que a gente entende como normalidade. Eu conheço o Miguel, eu conheço a Priscila há quase 20 anos. E assim, pra mim, o Miguel, ele é uma criança normal. Toda criança tem seus poréns. Só que o Miguel tem uns poréns que é um pouquinho mais difícil de você lidar, de você tratar, mas nada impossível. Certo, Priscila? Agora, mas é visto como impossível para ter esse pensamento. Quando a maioria dos terapeutas, toda a equipe que deveria ajudar a manter esse pensamento, ele é muitas das vezes diagnosticado, olha, não é possível, provavelmente ele não vai falar, provavelmente ele não vai desenvolver. E com o consenso do pai, eu e o pai decidimos que tudo é possível em relação ao Miguel. Então,
coisas pequenas, detalhes pequenos, como usar o banheiro sozinho. São pequenas vitórias, né? É uma vitória porque muitas pessoas disseram que ele não ia conseguir e hoje ele consegue. Miguel hoje tem 11 anos, começou a falar. Parabéns. E é uma vitória porque muitos dos lugares que nós fomos, onde o Miguel precisava ser assistido, o Miguel ele foi recusado por muitos terapeutas. Agora ele foi recusado porque vocês, junto com consenso do médico, do pediatra que já acompanhava desde que nasceu, né? A não dar medicação teoricamente destinada ao autismo, né? A gente sabe que não existe uma medicação própria, né? E aí, o que acontece? Quando você tem um filho especial, que eu já havia conversado com você, é super errôneo. Eles não podem se aposentar, porque segundo a lei tem do essa Brasil, questão também, né? E já engloba, eu vou te explicar por que isso afeta o remédio. Já engloba o remédio porque a gente não pode, a criança não pode se aposentar porque ela não contribuiu para o INSS. Então, o que acontece? O governo dá uma ajuda de custo, que a gente chama de amparo social, mas eles entendem que é para a família que vive em miserabilidade, ou seja, a pessoa que é miserável. Ganha 1/3 do salário mínimo para sobreviver a família. Ou seja, vamos entender esse 1/3. Uma família composta minimamente que nem a Priscila, um pai, uma mãe e uma criança, vivendo com 1/3 de um salário mínimo. É isso, aí pode. Aí ele pode ter direito a esse benefício. Que não é uma aposentadoria. Aí eu sempre questionei isso pra você, porque, por exemplo, os pensionistas, né? O pensionista, se um cônjuge morre, tem direito à pensão. Exato. Só que entende que essa pessoa, ela é fisicamente capaz de arranjar um trabalho. Por que uma criança que nasce com uma debilidade, com uma incapacidade de ser produtiva, essa incapacidade, ela vai ser para a vida inteira, não tem direito a se aposentar. Esse é aí bem específico, né? Porque assim, da nossa falta de empatia da legislação brasileira com relação não só aos autistas, mas como qualquer outro deficiente físico que nasce com essa pré-existência, é uma falta completa de amparo, porque isso também proíbe que os pais trabalhem. Com certeza. Entendeu? Porque se o pai e a mãe trabalhar e superar essa renda de 1/3 referente ao salário. Gente, 1/3 do salário mínimo. Vamos fazer as contas aí. O salário mínimo hoje não é R$1.100. Quem é que consegue viver com 1/3? E não é uma pessoa que tem que viver. São 3. Ou mais. Tem famílias que você conhece, né? Mais pessoas. Que tem muito mais. E eles não têm esse direito, né? Então, assim, praticamente falando, ela não contribui mais com o INSS, porque senão ele perde o direito, ou seja, ela também não se aposenta. E outro ponto muito sério, eu vou ficar velha. Quando eu ficar velha, vou ser 2 pessoas incapazes. E 2 pessoas que não têm direito a se aposentar. Não tem, porque eu não contribuí. Então, lá vai, ou um ou outro vai receber o famoso amparo social do governo. Se chama LOAS. Quem quiser procurar aí, é LOAS. E quando as pessoas me perguntam se o filho é aposentado, não, ele não é aposentado. Ele ganha uma ajuda de custo do governo para quem vive em miserabilidade. E o que acontece que ela me perguntou sobre o remédio? Aí a gente temos que procurar o hospital público. Temos que procurar tratamento público, colégios públicos, e aí o remédio que é disponibilizado, na maioria dos casos, para autismo, são remédios estudados, voltados para esquizofrenia. Não são remédios para autista, especificamente produzidos para autismo. E não precisamos ter nenhum estudo muito forte para perceber que um esquizofrênico não tem as mesmas características que o autista. Então se entende que da mesma forma que o remédio... Até porque o esquizofrênico pode ser produtivo. Sim, e ele tem crises alucinógenas, o que o
o lúdico para o autismo já é uma coisa difícil. Então, estou dando um remédio que controla crises de alucinação e que para o autismo o lúdico já é mais difícil deles aceitarem. Ou seja, se para o autista já não existe o lúdico, teoricamente, é um mundo próprio. Isso. Você tomando esse medicamento que é para esquizofrenia, isso, né? Vamos ver se eu entendi bem. Esse lúdico ainda some, desaparece mais ainda. Isso. Então o que acontece? Assim, não vou dizer que o remédio não causa alguns benefícios, mas com esses benefícios mas não também são para todos. Sim, e vem alguns problemas também, né? Situações adversas. Então, por esse motivo, o Miguel, ele não é medicado, mas, gente, ele não é medicado, mas ele é controlado por terapias, ele é observado por psicologia, por neurologista, não é uma coisa que eu decidi por mim, que fique claro isso, mas nas instituições, principalmente colégio público, é muito mais fácil lidar com uma criança que é medicada. Porque essa criança fica quase como um vegetal, né? Dependendo da quantidade não dá trabalho. Não vai dar trabalho. E um autista, para ele entender que ele tem que ficar sentado, entender que ele tem que pegar um lápis, entender tudo isso de uma forma natural é muito mais trabalhoso. Então, por isso, ele foi recusado em muitos colégios. E quando foi aceitado, mãe, olha, eu já tive até uma professora desesperada me chamou. Na sala, nesse dia, tinha um acompanhante, né? Existia, então, um estagiário lá ajudando, né? Que normalmente não acontece. Não pode ter. Pela lei é obrigatório, mas como o Miguel é de sala especial, o público não dá estagiário. Então, eu tive que ir na defensoria, pegar uma notificação, solicitar notificando com papel judicial para que o colégio... Só um segundo. Uma coisa que deveria ser feita automaticamente... Não é. Você teve que ir à justiça... Sim. Para que esse direito de ter uma pessoa ali acompanhando um grupo de alunos especiais, não especificamente todos eles com o mesmo problema, mas que é amparado por essa lei da inclusão, certo? Mas outro ponto na prefeitura, né? Pela lei era necessário um profissional capacitado de apoio e não o que a prefeitura dá, que é um estagiário, ou seja, você pode estar fazendo estágio de música e estar acompanhando. Ou seja, você não tem a menor noção do que é você tratar crianças com Down, com autismo, outra doença, você não tem preparo nenhum para estar ali coordenando e ajudando a professora. E é a única coisa que a prefeitura disponibiliza. Isso quando é salas normais, ou seja, a sala em que tem crianças normais mistas, que é a famosa a inclusão da prefeitura. Quando há salas só de especiais, como o número de especiais é 6, é reduzido, a prefeitura, por mais que seja uma lei, se entende que não precisa de profissional de apoio, que já não dá, é o estagiário, que não seria o que a lei, né, diz que todo especial tem direito, caso necessário. Agora, então, o colégio simplesmente fala, mãe, não tenho condição de ficar com seu filho. O colégio diz, não tenho condição. Apesar dele receber para ter a condição. Sim, mas a lei diz que se ele não tem condição, o meu filho precisa de um profissional de apoio, mas, por sua vez, a prefeitura não manda o profissional de apoio para a classe especial, porque, de acordo com a prefeitura, não há necessidade. Se não há necessidade, o meu filho pode ficar no colégio, correto? Não. Meu filho não pode ficar no colégio porque o colégio não tem estrutura para recebê-lo. Mas, segundo a prefeitura, deveria ter. E aí fica Aí fica uma guerra de joga para um lado, joga para o outro. E aí vem, mãe, talvez se você desse um remédio, talvez se... Não. Que seria a obrigatoriedade de você medicar a criança para a criança se tornasse mais letárgica. Isso. Né? E mais fácil de ser controlada e não agir de acordo com
o que seria correto, o que seria lidar com as deficiências da criança, ensinando elas a trabalhar a própria deficiência, sim, né? Sim. Por exemplo, o autista tem crise. Ele tem as crises sensoriais, ou seja, muito barulho, alguma coisa afetou né, o tato, a audição, porque são mais sensíveis e eles entram numa crise. Um colégio precisava ter uma noção de que é uma crise autista, porque a maioria entende que é uma pirraça. E não é, há uma diferença muito grande entre uma pirraça e uma crise autista. E é totalmente controlável, né, Priscila? Sim, se você souber como e nenhum colégio tem esse preparo. A gente, eu e Ana, vivemos numa metrópole, no Rio de Janeiro, onde uma grande metrópole, onde não tem eu não estou falando 2, 3, não tem um colégio voltado para criança especial com preparo, porque a inclusão, ela é boa, mas a inclusão ela deve ser feita em conjunto, porque existem crianças que não se adaptam a uma sala regular. E essa sala regular... E não acompanham, né? Não o acompanhamento, o desenvolvimento é outro, o tempo deles é outro. Então, eles precisam de um colégio especial. Quando começarem a desenvolverem um ritmo parecido com uma criança de uma sala regular, ele seria encaixado numa sala regular. Isso é uma verdadeira inclusão. Isso seria exemplo. O Miguel hoje com 11 anos deveria estar numa sala regular, vamos dizer, de 5ª série, né? Sim. Mas que ele não acompanha, ele não consegue acompanhar a matéria de crianças de 11 anos de 5ª série. Então, para o Miguel e possivelmente para outros alunos, muitas outras crianças que a Priscila com certeza conhece, mães. E eles se sentem frustrados. Eles se sentem frustrados, incapacitados, porque eles veem todo mundo fazendo, eles não conseguem acompanhar. Por isso, essa tal inclusão se torna, na maioria das vezes, uma exclusão e uma tortura. Porque eles se sentem, eles não são incapacitados. O desenvolvimento deles pode ser diferente, mas eles têm capacidade, sim, de escrever, de ler, no tempo deles. É tudo um treino, um processo um pouquinho mais longo, mas é tudo um treino, uma boa vontade de você chegar ali. Agora me conta uma coisa, Priscila. Agora, sobre o colégio. Um colégio que tivesse o atendimento básico, que tivesse uma psicóloga, uma fonoaudióloga, e, claro, uma estrutura para que orientassem, porque os profissionais que estão ali no colégio, inclusive as professoras, para que eles pudessem ter um acompanhamento verdadeiro, que soubesse, olha, eu estou lidando com autista, agora ele está em crise, então a gente precisa de um ambiente com menos barulho. Existem colégios que não têm recreio. Era isso especial. Que eu ia te perguntar. Não tem. O colégio normal, por exemplo, eu tenho um filho de 9 anos, né? O colégio normal, ele entra na escola às 7h30 da manhã, 12h30 ele sai. Qual é o horário do Miguel no colégio? É o mesmo? Não. Primeiro que o Miguel ficou 3 anos, né? Ele andou em outros colégios, 40 minutos. 40 minutos de inclusão por 3 anos, em aula. E o pai tem que ficar no stand-by o tempo todo no colégio. Ou seja, você é obrigada a ficar dentro do colégio esperando. Não posso sair. Porque qualquer problema ou crise ou qualquer coisa, você é chamado. E eu fui chamada uma vez, até com esses 40 minutos, o Miguel ainda estava em 40 minutos, eu fui chamada porque e eu escutei uma coisa que já é de praxe, quando as pessoas não sabem como lidar. Mãe, pode acontecer um óbito dentro da sala de aula. Absurdo. 3 cadeirantes na sala, a professora, um profissional de apoio que veio ajudar, porque o profissional de apoio do colégio, ele não fica só em uma sala, então ele veio ajudar, e mais o estagiário, que depois da notificação, a prefeitura resolveu mandar, mesmo não sendo de praxe. Ou seja, 3 pessoas com 3 cadeirantes e o Miguel. Uma criança poderia ter acontecido um óbito. Gente, é porque vocês não conhecem o Miguel. Eu vou depois no Instagram do Mulheres do Brasil, porque assim, eu não vou colocar nada do Miguel aqui, foto, nem nada,
porque o YouTube às vezes bloqueia o vídeo por ter menor e tudo mais. Mas no Instagram, eu vou deixar linkado aqui o Instagram do Nós Mulheres do Brasil, que tem o mesmo nome. Eu vou colocar alguns vídeos do Miguel, algumas coisas, algumas fotos para vocês verem o tamanho do Miguel. Muito pequenininho. Gente, aquela criança não consegue criar um óbito nem numa barata. Poderia ter acontecido isso num colégio para especial. Não tem classe regular. É um colégio para especial, voltado para as crianças especiais. Então, você escutar que vai acontecer um óbito ou o seu filho pode matar alguém ou se matar com 3 profissionais dentro da sala. Quantos anos ele tinha, Priscila, nessa época? Tinha 9 anos. Mas Da ele é muito idade do pequeno, João. ele veste Ele é muito roupas de pequenininho. 6 anos. Ele é magrinho, pequenininho. É muito pequeno. Então, assim, é uma coisa apavorada. Eu ficava... E uma criança que usa calha na perna, porque não tem a mobilidade completa dos pés. Não, o pezinho ainda torto, ainda falta corrigir mais ainda. Então, cadê o preparo? Cadê o colégio para criança especial? Cadê o colégio que vai saber como lidar com uma crise autista? Porque o autista tem crise. Medicado ou não medicado, ele vai ter crise. E Priscila, então, conta uma uma hora ele coisa vai ter uma aqui. crise sensorial. E o colégio não vai saber como lidar com essa crise? Ele não... Ou seja, é um completo despreparo, né? Não tem preparo. É culpa do professor? Não, ele está tentando ajudar, mas é culpa da prefeitura que não dá numa cidade enorme. É a síndrome que mais cresce no mundo inteiro. Não ter um colégio numa cidade enorme, numa metrópole, que possa atender de verdade essas crianças. Eu não estou falando um hospital, eu estou falando um colégio que possa ter um acompanhamento com o profissional. Não é que ele vai ser terapia, mas que o professor está sendo acompanhado pelo fonoaudiólogo, pelo psicólogo. Que o professor tenha um total preparo e saiba lidar com as adversidades do processo, tanto do autismo, quanto do Down, quanto de qualquer outra síndrome aí. Eu não sou especialista em neuro, mas eu sei que existem várias outras síndromes, vários outros problemas, tem crianças com várias outras deficiências e que não, foi como a Priscila falou, a gente não culpa o professor, a gente culpa o despreparo, porque o próprio governo poderia dar cursos, né? Claro. Poderia instruir, olha só, você como profissional vai estar se propondo a trabalhar com crianças especiais, então você tem que ter um mínimo preparo para que isso aconteça. E o colégio do Miguel, ele já teve na iminência de fechar várias vezes. Mas por esse motivo? Não, por conta da famosa inclusão, que a prefeitura acha que o mais correto seria as crianças todas estudarem no mesmo colégio. Só que não existe preparo. Não é uma inclusão, não é assim que funciona. A inclusão é aos poucos. Eles vão ser acompanhados. A capacidade de uma criança de 11 anos, do Miguel com 11 anos e do João com 9 é completamente diferente, gente. Vocês vão ver no Instagram, a gente vai colocar o vídeo da Priscila ensinando ele, porque agora em época de pandemia, o colégio está dando trabalhinhos, atividades para casa, né? E eu não vou nem comentar o que aconteceu com relação a isso para não dar nenhum problema para ela, mas eu vou colocar lá no Instagram. Foi lamentável, gente, foi completamente lamentável, mas eu vou colocar lá no Instagram a Priscila ali fazendo o trabalhinho com ele, e ele de pouquinho em pouquinho, com 11 anos ele desfraudou, ele começou a falar, ele começou a interagir, né? Tudo que muitas pessoas... E tudo sem remédio, tá, gente? Sem medicação. Tudo que muitas pessoas acharam. Contrariando todas. Sim, ó, não vamos falar. Ele pode não usar o banheiro, vai usar a fralda a vida inteira. Ele não vai aprender a falar, ele não vai aprender. Eu falei, não, ele é capaz, eu tenho certeza, eu vou com calma, mas ele vai. E ele foi, tá indo até hoje. Pede água, já troca de roupa sozinho. Já me chamou de bruxa. Você deu sal pra ele, eu vejo açúcar. Então é isso. Então, a dificuldade da mãe não poder trabalhar, a dificuldade da criança não ter um colégio. Agora, Priscila, me conta uma coisa assim, tem essa dificuldade da mãe não poder trabalhar, né? Perante
fora a escola, né? Como é que você acha que as pessoas que estão na rua, no banco, no mercado, até numa fila para ir para um hospital, como é que vocês são tratados? Conta só um pouquinho pra gente. Primeiro que o autismo, ele não tem cara, ele não é uma doença, ele não é uma síndrome física. O Miguel não parece ser autista, tá, gente? A característica dele... Não tem característica. Ele não tem. E quando eles não estão em crise, eles são crianças, podem ser até mais quietinhas e mais silenciosas do que uma criança que não tem autismo. Então, o que dificulta mais é a gente conseguir mostrar que há uma dificuldade ali na fila de banco. Nossa, eu já passei coisas de ser humilhada no banco e as pessoas só se sensibilizarem depois que ele viu que eu estava tentando um direito dele, né, que era a fila de prioridade. Ele viu que eu estava agitada, que eu estava brigando mesmo para ter um direito. Ele entrou em crise e as pessoas ficaram apavoradas. Só aí entenderam, porque eu fui mega criticada. Nossa, você está querendo pular fila, o seu filho não tem nada, eu tenho mais necessidades que ele, estou aqui na fila. E aí só depois da crise, que é uma coisa que eu podia controlar. Ele não precisava ter aquela crise se as pessoas aceitassem mais ele. Festas de aniversário, gente, não chama meu filho porque ele não vai comer cachorro quente nem as outras crianças, não vai participar das brincadeiras como as outras crianças, ou seja, ele não é uma criança para estar em festa de criança. Então, meus amigos foram todos defeitos. A Ana continua, que ela aceitou o meu problema não, a minha diferença. Na verdade, eu não, assim, o que acontece? Eu não encaro isso como um problema. Eu sempre falei pra Priscila que a gente às vezes recebe um dom, né? E o Miguel